Segundo Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Glória a Deus. Apostasia e o surgimento do anticristo. Diz a Bíblia ainda, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses: ora, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogo-vos que não desistais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Aleluia. Jesus está falando aqui da sua segunda vinda para Israel. A segunda vinda para Israel. Quando ele desce lá no Monte das Oliveiras. Aleluia. E quando ele vem na sua segunda vinda colocar os seus pés na terra, vindo com a sua igreja, ele vem para a nação de Israel. Nesse momento da vinda de Jesus, já aconteceu momentos antes, anos antes, o arrebatamento, a ressurreição dos mortos em Cristo e o arrebatamento da igreja. E ante o arrebatamento da igreja, naqueles momentos do arrebatamento da igreja, surgirá também o anticristo, o cavaleiro que vem no cavalo branco com um arco, de Apocalipse capítulo 6, versículo 1 a seguir, 2 precisamente. Aleluia. E um dos sinais do surgimento do anticristo está no versículo de número 3. Jesus fala da sua vinda e Jesus fala da constância, da perseverança que deve ter o cristão nas horas mais difíceis que estará passando a igreja. Como diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, à meia-noite ouviu-se um grito. Ora, se o grito é dado à meia-noite, para que as noivas que dormiram se encontrem com o noivo que está vindo, logo nós vamos entender que a meia-noite é um horário difícil. Está falando aí de negrura espiritual, de momento espiritual muito ruim. Então, a igreja vai perceber o anticristo na terra. E um dos sinais para a vinda desse anticristo, desse indivíduo contra Cristo, desse homem do mal, desse homem que irá blasfemar contra Deus, num primeiro momento perseguindo a igreja cristã, num segundo momento perseguindo Israel, aleluia, um dos sinais tangentes, palpáveis, é o que se chama de apostasia. Quando nós olhamos essa palavra apostasia, nós logo entendemos que apostasia ou apostatar é abandonar a fé. Logo, nós fazemos um parâmetro de que apostatou quem saiu da igreja. Aleluia. Apostatou quem abandonou o caminho de Cristo. Mas olhando para os nossos tempos, nós vamos observar que as coisas, as circunstâncias, as liturgias, os movimentos, os neopentecostalismos, as novidades, aleluia, os amuletos, entre tantas outras novidades, estão contribuindo para a falta da fé. Porque a minha Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir,
e pelo ouvir da palavra de Deus. Ora, nós estamos observando que num movimento muito grande por toda a terra, já não se expõe, já não se prega, já não se explica, já não se ensina a palavra de Deus como antigamente. Ao contrário, a palavra de Deus precisa ser pregada, o que não está sendo na sua maioria, em grandes proporções. E o fato dela não estar sendo pregada, logo se entende que não está sendo gerada a fé. Como alguém pode crer se não ouve a palavra de Deus? Porque o próprio Jesus fala, inspirando o apóstolo Paulo, que a salvação vem pela loucura da pregação da palavra. A palavra está envolvida. Também João fala que devemos examinar a Bíblia. Hoje não existe incentivo para o examinar da Bíblia. Ao contrário, o que se fala por aí, que não se deve ler Bíblia, o que se fala por aí, que isso aí é coisa do passado. Logo, nós estamos vendo dentro do círculo religioso evangélico a anulação da palavra. Hoje, as liturgias, os louvores, as modernidades, elas duram muito mais tempo do que a própria pregação da palavra. Então vejamos, observamos, e aí você pode tirar as suas conclusões, que quando estamos em um culto ou num ambiente onde se vai pregar a palavra, nós observamos ali um versículo fora de contexto. Quando observamos um versículo que está fora de toda a estrutura, aleluia, do texto bíblico, nós estamos vendo aí um determinado tipo de apostasia, porque não se aprende o que deveria se aprender. Versículo fora de contexto para o seu pretexto. Logo, não vai produzir fé, porque a Bíblia diz que a verdade é que liberta. Quando nós temos a falta de informação bíblica, um outro tipo de apostasia, nós também vamos ter prejuízos, porque a salvação só vem pelo conhecimento. Podemos ter cultos pentecostais, aleluia, cultos na dimensão da manifestação do Espírito Santo? Claro que sim, mas jamais negligenciarmos a falta de informação bíblica. E isso é um indício de apostasia também. Pregações limitadas significa dizer, e eu enfrentei isso, significa dizer aqui nessa igreja, disseram para mim em 2 igrejas, e numa delas me disseram 3 vezes, aqui você não prega isso, você não prega aquilo, você não prega aquilo outro. Aqui só vale pregação evangelística. E aí eu pergunto, pregações limitadas não é um tipo de apostasia? Digo que quando se prega realmente a palavra de Deus revelada, nós estamos livrando almas de caírem ao inferno. Aleluia! E em determinados lugares você encontra pastores que dizem para você, não pode pregar isso, não pode pregar aquilo, estão limitando o agir de Deus. Isto também é um tipo de apostasia. Outro tipo, pouco tempo para a palavra de Deus, 5 minutos dentro de grandes e extraordinários templos, com grandes multidões, se prega 5 minutos. Aleluia! Claro que Deus pode operar em 5 minutos. Ele disse, vai para um leproso, e o leproso ficou curado. Ele disse, quero, e um paralítico ficou andando.
Uma palavra para Deus basta, mas aquilo que produz fé é a palavra. E quando se limita o tempo da palavra, nós também encontramos aí mais um tipo de apostasia. Abandono das escrituras dentro dos templos. Nós estamos vendo, observando, que existem cultos inteiros de testemunhos. Nós estamos vendo cultos inteiros somente de louvores e o abandono da Bíblia Sagrada, tipo de apostasia, modernidades, inovações, tudo para a distração, para contentar o auditório, para contentar, aleluia, aqueles que estão chegando, se adaptando às coisas do mundo, para que aquele que vem do mundo se adapte àquele ambiente. Nunca, senhores, o mundo nunca deve entrar dentro da igreja, seja por esse ou por aquele subterfúgio ou inovação. As igrejas devem preservar-se o direito de orar, adorar e pregar a palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Também cultos específicos. Ora, quando nós encontramos cultos específicos, tipo, tal dia será o culto do ensino. Ora, se eu vou na igreja para ouvir a palavra de Deus e dentro da igreja está lá a palavra de Deus, então todas as vezes que é pregada a palavra de Deus, é culto de ensino. Só não vê quem não quer. Quando nós vimos lá culto da família específico, ora, eu só vou levar minha família naquele dia? Não posso levar no outro? Como? Culto da família é todos os cultos. Culto da vitória. Ora, se eu estou aprendendo Bíblia, o culto do ensino também é culto da vitória. Ora, se eu levo a minha família para a igreja, o culto da família também é o culto da vitória. Ora, se eu levo a minha família, se eu vou na igreja para desfrutar dos ensinos da Bíblia, eu receberei libertação pelo estudo, pelo ensino da palavra de Deus. Então, todos os cultos, é cultos de libertação, é cultos da família, é cultos de ensino, é cultos de vitória, aleluia, é culto público, aleluia. Quando nós limitamos o agir de Deus, nós estamos apostatando, aleluia. A não liberdade espiritual. Por que a não liberdade espiritual? Porque podemos observar que muitas vezes alguém que está em consagração, cheio da presença de Deus, e com uma palavra, aleluia, não tem oportunidade. As oportunidades são dadas àqueles que provêm de posição, aleluia, com seus dízimos altos, aleluia, com seus doutorados, enquanto que aquele humilde, que talvez não tenha nem o primeiro grau, mas é um conhecedor exímio da palavra e é cheio do Espírito Santo, não recebe oportunidade. Diga-se de passagem, profetas de Deus não estão tendo mais oportunidade. Isso não é outra coisa do que falta de liberdade espiritual. Em Coríntios diz, aonde está o Espírito, aí a liberdade. Não, uma vez feita a escala, é a escala. Não podemos sair do combinado. Aleluia. E aí eu pergunto, Deus não é o Deus absoluto da igreja? Será que Deus não pode mudar o roteiro? Será que não tem alguém digno entre a plateia, ou talvez um obreiro humilde, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, aleluia, que possa entregar uma palavra de verdade e não mensagens maquiadas, tiradas de internets, aleluia,
usando técnicas humanas, de acordo com a encomenda. Aleluia! Eu quero dizer que isso também, além de ser apostasia, é assustador. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que nós vemos aí, diante das apostasias, são as famosas alianças, são os famosos acordos, onde muitos pregadores estão se comprometendo. Aleluia! E aí passam a deixar de receber a inspiração de Deus, e o que transmite é como se fosse um saco de cuia. Aleluia! Só barulho e ninguém sente nada. Lá na plateia não acontece mais nada. E aí me refiro que nessa circunstância, a palavra de Deus ela tem dois objetivos. Nessa circunstância, quando não é revelada, ela serve para juízo. E quando é revelada por Deus, ela serve para salvação. Aleluia! Nós estamos entrando, aleluia, abra os seus ouvidos espirituais, nós estamos entrando no princípio das apostasias. Aleluia! Não tem mais liberdade de pregar a palavra de Deus, não tem mais informação bíblica, não tem mais tempo para pregação. Aleluia! Homens que estão pregando hoje, na sua maioria, não estou colocando regra, existem exceções sim, aleluia, e eu quero encontrá-las, mas na sua maioria, homens não estão recebendo mais a inspiração de Deus, aleluia, porque estão comprometidos com as alianças, com os acordos mundanos, com os caprichos humanos, aleluia, com as coisas desta terra. Tudo está contribuindo para o abandono da fé. É só você observar o pregador que você percebe que ele vai entregar uma informação bíblica e acaba não entregando. Prejuízo dele porque ele vai ser julgado. Aleluia. E prejuízo para a igreja porque não produzirá fé. Sonegação da palavra de Deus. Eu já vi homens usando os púlpitos das igrejas e receberem num lapso de instante uma revelação vinda de Deus e que ele deveria entregar, mas ao entregar iria se comprometer com a liderança e acabaram não entregando para prejuízo próprio e condenação própria. Deixaram de honrar a Deus para honrar os homens. Quando se tem, aleluia, um culto divino, quando se tem uma cerimônia divina e se desmarca a cerimônia divina para ir numa cerimônia mundana, isso é abandono, isso é apostasia, isso é fatal. Não se engane, nós estamos vendo aí tudo contribuindo para que não se pregue mais a Bíblia, para que escolham textos que não ofendam a ninguém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sem Bíblia. Ou por que você acha que lá em Mateus 25, versículo 5, diz a Bíblia que as noivas dormiram? Dormiram por quê? Porque não tem mais atrativo espiritual dentro, não tem. Ante o arrebatamento da igreja, as noivas vão dormir, e dormir principalmente por causa desta praga chamada apostasia, que está invadindo o ambiente espiritual. Você quer ver? Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Jesus está do lado de fora, batendo na porta, para encontrar ouvidos espirituais, para que haja salvação.
tem que ter Bíblia inspirada, revelada. Aleluia. Priorize a palavra de Deus. Aleluia. E verdadeiramente ganhe almas para o Senhor e salve a sua. Porque de qualquer outro jeito ou maneira, você também se tornará um apóstata. Receba essa palavra em o nome de Jesus.